pessoal, a nossa receita de hoje é uma cheesecake e nós vamos preparar ela em 3 etapas. Uma vai ser a base de bolacha, que leva bolacha, mel, canela e manteiga. A outra é o nosso recheio de queijo, que é o principal, que leva cream cheese, ovo, açúcar, limão e, se vocês quiserem, essência de baunilha. E a nossa calda de frutas vermelhas, que leva frutas vermelhas congelada, açúcar e limão. Mas essa calda vocês podem fazer do gosto que vocês quiserem. Para começar, nós vamos fazer a nossa base de bolacha. Então eu vou triturar a bolacha até virar uma farinha. E então eu vou misturar com a manteiga, que tem que estar em temperatura ambiente macia, com o mel e com a canela até formar uma massa. Bolacha triturada. Agora eu vou colocar a canela, o mel e a manteiga. E misturar até formar uma massa. Agora que a massa de bolacha tá pronta, ela forma um bloco quando você aperta, mas ela quebra. É assim que ela tem que ficar. Agora eu vou colocar ela na forma. A forma precisa ser de fundo removível pra gente conseguir tirar depois a cheesecake, tá? Então eu vou colocar cobrindo o fundo. Se vocês quiserem, podem colocar na lateral também, mas eu gosto de fazer só no fundo. Coloquei o restante e agora eu vou ajustar para alisar bem e deixar o fundo uniforme, retinho. A ideia aqui é apertar bem, deixar ela bem compacta. Como eu não vou fazer a lateral, eu tô alinhando a parte da lateral na mesma altura da base. Agora que ela tá retinha, lisinha, eu vou levar ela pra geladeira pra ela gelar e ficar bem firme, enquanto eu faço nosso recheio de creme de queijo. Então agora nós vamos começar a nossa segunda parte da cheesecake. Eu peguei o nosso cream cheese, vou colocar na batedeira e bater bem com a raquete, porque a ideia aqui de bater com a raquete é só alisar o nosso creme. Se a gente bater com o fouet, ele vai incorporar ar, e não é essa a ideia. A gente só quer alisar esse queijo. Então eu vou bater em velocidade média até o nosso queijo ficar lisinho. Bati o queijo até ele ficar bem lisinho. Deu uns 2 minutinhos aqui na velocidade média. Agora eu vou voltar a bater, mas numa velocidade baixa, e vou acrescentar o açúcar aos poucos. Pode ver como a textura do queijo vai mudando. Já vai ficando mais brilhoso. Eu tirei para poder raspar aqui a lateral, porque sempre fica um pouquinho de açúcar. Mas vou voltar a bater em velocidade baixa, até incorporar completamente o açúcar no queijo. Agora que o açúcar já incorporou completamente, eu vou voltar a bater, acrescentar a essência de baunilha, o suco de limão, até incorporar tudo, e então eu vou acrescentar os ovos um a um, sempre batendo em velocidade baixa. Agora que já tá tudo incorporado, eu vou raspar aqui o que fica na lateral, porque sempre fica um pouquinho aqui na lateral, e colocar para bater mais um pouquinho, para ficar tudo um creme só. Agora que o creme já tá completamente uniforme,
bem lisinho. Eu tirei a nossa forma da geladeira, liguei o forno a 120 graus, ele tem que estar a 120 graus, tá? É uma temperatura baixa mesmo, ele tem que cozinhar numa temperatura baixa, senão a nossa cheesecake vai rachar. Então agora eu vou colocar o nosso creme sobre a massa. Agora eu vou levar o forno a 120 graus. Como ela tá alta, ela vai demorar um pouco mais para assar, vai em torno aí de 1h10, 1h20. Eu vou mostrar pra vocês como é que ela tem que sair. Mas se a forma de vocês for um pouco mais larga e ela ficar um pouco mais baixa, ela vai demorar menos tempo, então tem que ficar sempre de olho. Enquanto a nossa cheesecake tá assando, a gente vai fazer a calda. Então peguei uma panela, vou colocar as frutas vermelhas, o açúcar e o suco de limão. Ligar o fogo na temperatura alta e misturar. Agora a gente vai deixar aqui em fogo alto, sempre mexendo. Assim que começar a ferver, a gente vai contar 5 minutinhos e desligar. Lembra que a ideia é ser uma calda, não uma geleia, então ela tem que estar mais líquida. Depois dos 5 minutos, a nossa calda tá pronta. Ela fica assim mesmo, bem líquida, porque depois que esfriar, ela dá uma encorpada. Então eu vou colocar aqui num pote para esfriar. E depois que ele estiver frio, eu vou levar para a geladeira. Cheesecake pronta. Ela ficou 1h20 no forno a 120 graus. Se o forno de vocês não tiverem uma temperatura assim tão baixa, coloca a 150 ou a temperatura mais baixa que você tiver do forno e deixa ele um pouquinho aberto, para ele não ficar tão alto, para sair um pouquinho do ar. Vocês podem colocar, para ele ficar mais abertinho e seguro, uma colher de pau entre o forno e fechar com essa colher de pau segurando na porta. Ela fica mais firminha aqui por cima, ela forma uma camada e ela fica um pouquinho ainda maleável. Ela dança ainda um pouquinho, mas ela já tá assada. Agora eu vou deixar ela esfriar aqui e depois eu vou levar para a geladeira por pelo menos umas 4 ou 5 horas, para ela tá bem geladinha. E ela estando bem geladinha, a gente vai conseguir soltar fácil da forma, porque ela mesmo já solta da lateral. Eu gosto, na verdade, de deixar de um dia para o outro, para ter certeza que esfriou completamente, ela já tá na textura certa e não vai quebrar quando eu soltar. Cheesecake já ficou 20 horas na geladeira, pode reparar que ela já solta aqui da lateral. Eu vou pegar uma espátula para passar em volta para ter certeza que ela tá toda soltinha. Se vocês não tiverem uma espátula dessa forma, pode utilizar uma faca bem fininha e bem rente na lateral também, que dá certo. Dessa forma. Encostando lá no fundo para ter certeza que tá tudo bem solto. Agora que eu já passei nela completamente, eu vou soltar o fundo e puxar ela pra cima. Pode ver que ela já tá saindo, mas pra facilitar eu vou pôr uma lata, pode pôr o que vocês quiserem embaixo aqui pra dar um apoio pra vocês tirarem, pra ficar mais fácil. E aqui está a nossa cheesecake. Podem reparar que bonita que ela fica, lateral. Agora eu vou colocar num prato, se vocês quiserem pode ou não tirar do fundo da assadeira, mas como ela tá bem geladinha, ela sai fácil. Então, só vim com uma faca, soltar aqui a lateral, ó. Já tá bem soltinha e é só tirar. Agora que a nossa cheesecake tá no prato, vocês podem colocar a calda e servir. Ou guardar assim na geladeira, passar um filme plástico e cortar o pedaço, dar o pedaço para cada pessoa e a pessoa escolher a calda. No nosso caso vai ser de frutas vermelhas, mas vocês podem colocar outras caldas também. Cheesecake pronta, essa como eu mostrei pra vocês eu fiz de frutas vermelhas, mas como vocês viram a base dela é neutra, então vocês podem fazer do sabor que vocês quiserem a cobertura, pode ser de doce de leite, de chocolate, neutra só com frutas, com goiabada, aí fica da escolha de vocês. Então espero que vocês façam, que vocês gostem dessa receita, porque eu sou apaixonada. Deixem seu like, compartilhem com os amigos, porque essa receita vale a pena. Então, muito obrigada!